Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar com vocês hoje sobre uma música do Pink Floyd, Comfortably Numb. Vou trabalhar com uma tradução dela e na verdade eu já paquero, vamos dizer, a análise dessa música desde o ano de 2015 por aí. Nós já fizemos análise de Time, fizemos também de Wish You Were Here e ficou faltando, na minha opinião, ficou faltando essa terceira análise que é bem importante, bem significativa, pelo menos aí das músicas que eu pretendia analisar do Pink Floyd, tá? Então eu vou fazer a leitura aqui para vocês do início e depois eu vou complementar com algumas análises prévias. Confortavelmente entorpecido. Olá, tem alguém aí? Apenas acene se puder me ouvir. Tem alguém em casa? Muito bem. Eu gosto sempre de destacar para vocês o fato de que a gente pode fazer uma primeira análise mais literal, mais ao pé da letra, e uma segunda análise mais metafórica, mais conotativa, mais no sentido figurado. Num primeiro momento, né, a gente pode pensar, né, com a interpretação dessa letra como um todo, que se trata de um paciente, de alguém que está doente, de alguém que está em coma ou hospitalizado de alguma forma. Mas com uma análise um pouco mais detalhada, a gente começa a pensar que não é bem isso, né, que a gente passa na realidade. Talvez por um outro tipo de entorpecimento, por um outro tipo aí de doença, vamos dizer assim, do ponto de vista que a música nos coloca, certo? Vamos lá. Ouvi dizer que você está se sentindo para baixo. Bem, eu posso aliviar sua dor e te pôr de pé de novo. Aqui então a gente percebe que parece haver um diálogo, né? No sentido literal, um médico, né? que provavelmente vai falar ali com esse paciente, e no sentido metafórico poderia ser uma série de pessoas esse segundo elemento que surge, né? E essa vai depender muito aí de como você interpreta para pensar qual seria esse segundo elemento. A gente vai chegar a algumas hipóteses depois. Relaxe. Eu precisaria de algumas informações primeiro, apenas coisas básicas. Você pode me mostrar onde dói? Então, aqui a gente vê mais uma vez no sentido literal o médico falando, mas a gente pode pensar, por exemplo, em um amigo, um conselheiro, um psicólogo ou alguém que quer conversar, que quer auxiliar uma pessoa que está numa situação difícil, numa situação desconfortável. Aí nós entramos no trecho. Não há dor, você está regredindo. Uma fumaça de um navio distante no horizonte. Você só vem em ondas, seus lábios se movem, mas não consigo ouvir o que está dizendo. Do ponto de vista clínico, a gente pode pensar em uma pessoa aí que teve uma regressão, né, um quadro pior, né, que por exemplo pode estar quase morrendo, que está muito distante já da realidade, às vezes um pouco sem esperança, né, a pessoa num esforço de falar e sem conseguir dar a expressão para aquilo que ela gostaria de falar. Mas também, num outro sentido, a gente pode começar a pensar no entorpecimento, numa pessoa que não tá muito legal, que ela está, digamos assim, fora da realidade, não é? E estando fora da realidade, às vezes ela não consegue se expressar corretamente. E a hora que a gente chegar no refrão, eu quero entrar nesses pontos. Quais seriam os entorpecimentos possíveis aí, né? Como é que essa pessoa estaria, entre aspas, drogada diante da realidade? E eu acho que tem muitas maneiras de se interpretar isso, de pensar essa questão. Quando eu era criança, eu tive uma febre. Minhas mãos pareciam 2 balões. Agora eu tenho essa sensação mais uma vez. Nessa música, algumas vezes, o eu poético vai fazer a retomada da infância, né? Aqui para falar que na infância ele teve uma doença, um problema também de entorpecimento, de distância, que a gente sabe que na infância a gente é bastante distante da realidade também, então acho que isso é bem significativo. Eu não posso explicar, você não entenderia, não é assim que eu sou, eu me tornei confortavelmente entorpecido. Então aqui a gente vê a diferença entre o momento atual e a infância,
A pessoa fala que ela se tornou completamente entorpecida, ou seja, ela, por exemplo, no hospital ela estaria completamente medicada, mas no mundo real, provavelmente a gente pode pensar que ela estaria em algum tipo de entorpecimento dentro da vida dela, com ela mesma e com a sociedade, que faria com que ela não fosse mais quem ela é de verdade, e sim que ela passasse a ser algo que talvez esperassem dela, um determinado comportamento social, um determinado modo de agir diante de si mesmo e da sociedade. Algumas interpretações possíveis para esse entorpecimento poderiam ser alguns vícios, como o vício em álcool, o vício em drogas ilícitas, por exemplo, que poderiam gerar um entorpecimento, mas sem dúvida a gente pode pensar também que esse entorpecimento poderia se dar por razões ideológicas. Então, por exemplo, tem pessoas que ficam completamente entorpecidas pela política, tem pessoas que ficam completamente entorpecidas, por exemplo, pela religião, ou em variadas outras formas. Então, e talvez esse entorpecimento, essa perda do senso crítico, seja justamente a questão fatal da distância entre quem a pessoa era e quem ela se tornou, no sentido de um entorpecimento completo, de um completo distanciamento dela com ela mesma. Ok, só uma pequena picada de agulha, não haverá mais dano, mas você pode sentir um mal-estar. Você pode se levantar, e eu acredito que esteja funcionando, ótimo. Isso manterá você de pé durante o show. Vamos, é hora de ir. Aqui então, o show, a apresentação aí também pode ser interpretada de várias formas. Esse amigo, psicólogo ou alguém que está tentando estender a mão, está tentando tirar a pessoa entorpecida daquela situação difícil em que ela se encontra. E essa outra pessoa, que eu acho que é a interpretação mais legal, na verdade, pode ser ela mesma, pode ser ela na infância, que era a pessoa mais sonhadora, ou pode ser ela já adulta mesmo, mas olhando para si mesma, mas se encarando, sabe? Tentando estender a mão para si mesma. Eu acho que essa interpretação ela é bem válida. Aí nós temos uma repetiçãozinha aqui de um trecho e depois vamos para o final, que também para mim é bem significativo, tá? Quando eu era criança, tive uma visão fugaz, uma visão passageira, pelo canto do meu olho. Eu virei para olhar, mas tinha sumido, tá? Esse trecho é bem significativo porque ele volta a falar da infância e fala de uma visão, que teve quando criança. E essa visão ela é muito significativa para o final da música, porque diz assim, eu não consigo pôr meu dedo nela agora, a criança cresceu, o sonho se foi e eu me tornei confortavelmente entorpecido. Para mim me parece bastante real, bastante marcante o significado daquilo que eu vim debatendo com vocês ao longo dessa análise. O sentido de que a criança tinha ali alguma coisa, ela viu quem ela poderia ser, ela tinha um sonho para a vida adulta dela, e aí quando a pessoa chegou à vida adulta, ela não realizou esse sonho, ela não se tornou aquilo que ela estava imaginando, o sonho sumiu, esvaneceu-se na frente dela, certo? E na vida adulta ela se tornou somente confortavelmente entorpecida. Esse entorpecimento que às vezes as pessoas sentem ao consumirem álcool, a usarem drogas, a se deixarem levar por uma ideologia, por um grupo religioso ou político sem maiores reflexões, né? Simplesmente assim a sensação de fazer parte, né? Um pertencimento que entorpece, que alivia a nossa cabeça e o nosso estar no mundo, né? Mas a criança certamente lamenta quando a gente perde o nosso senso crítico, nossa capacidade de refletir. Tá bom, gente? Foi uma análise aí um pouco extensa até se a gente for pensar, mas eu fechei essa trinca que eu gostaria muito de ter fechado de análise aí de Pink Floyd, tá? Quem gostou do vídeo curte então, se você tem amigos que gostam de Pink Floyd, compartilhe, leve para que outras pessoas possam ver também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá bom? Se você tiver algumas outras dicas de música, manda pra gente. Se tiver umas análises complementares também, tá? Os comentários estarão aí. Vou ficando por aqui, um abraço, é bom revê-los aí mais uma vez. Comentem, tá? Comentem, por favor, eu gosto bastante de ler os comentários de vocês. Isso aí, até mais, valeu!